Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do nosso curso. E nessa aula a gente vai ver sobre os atributos dos blocos criados com o Hello Mob. São os mesmos, se você já tem familiaridade, com os blocos dinâmicos do SketchUp. Tem funções, tem ali uma programação por trás e você consegue alterar. Vamos lá pessoal. Eu ajustei aquele último modelo nosso, que ainda está desvinculado da central, para a gente entender um pouquinho. Vamos selecionar o módulo. Importante, pessoal. Essas dicas você não pode selecionar todos os módulos e querer fazer isso tudo de uma vez. Vai dar erro. Os módulos vão virar uma bagunça, tá? Então essa é a primeira dica da nossa aula hoje. Vamos clicar nesse módulo e vamos vir aqui, ó. No caso de vocês não vai ter, eu vou fazer do jeito padrão, se você não tiver essa opção. Clica com o botão direito sobre o módulo, componentes dinâmicos, opções de componente. Ele vai abrir aqui. No meu caso, eu tenho um atalho, você pode clicar com o botão direito e aqui, barra de ferramentas, e procura essa opção, componentes dinâmicos, ativa, e ela vai estar lá para vocês. É bem mais fácil. O que a gente vai usar é essa opção do meio aqui, que é tipo uma listinha. Com o módulo selecionado, pessoal, vamos começar a entender todas as informações que o módulo tem. Cada módulo tem uma informação diferente, às vezes, uma opção a mais, uma opção a menos, mas todos eles você consegue modificar por aqui. Começando pela largura, você define em milímetros, tá pessoal? Importantíssimo é em milímetros. A largura do móvel, a profundidade dele e a altura dele. A altura do móvel, pessoal, se a gente usar a trena aqui do próprio SketchUp, 70 centímetros, que eu trabalho com SketchUp em centímetros, mas o plugin ele trabalha em milímetros, tá? Aí fica de você fazer essas conversões aí. Bom, a gente já está com a altura certa, não vou mexer no tamanho do módulo. Eu vou pular aqui, ó, a altura máxima da gaveta. Esse aqui, pessoal, é se você tem limitações da gaveta, se você não pode trabalhar com uma gaveta muito alta, não pode trabalhar com uma gaveta acima de um determinado valor, você seleciona aqui que ele vai limitar a altura dessa gaveta aqui, certo? Se sair por acaso, você só seleciona o módulo de novo, não tem problema nenhum. A próxima opção, pessoal, são frentes. O que são as frentes? As portinhas. A gente pode vir aqui, colocar 100 frentes para ver e clicar em aplicar. Você viu que ele removeu só a parte da gaveta. Por quê? Ele não reconheceu a portinha como frente. Na hora que esse bloco foi criado, foi configurado, eles colocaram aqui, ó, essa opção de frentes, está aqui, ó, portas. Você seleciona com portas ou sem portas e clica em aplicar. Isso aqui é muito útil, pessoal, se você for fazer algum armário superior e for fazer umas portinhas de vidro. Você consegue descontar isso no seu relatório para a hora de gerar o material, ele descontar, teoricamente, esses materiais que iriam nas portinhas, tá? Vou voltar ele aqui, portas, com portas, e vou voltar às frentes. A altura da gaveta a gente já viu. A gente pode alterar também. Essa gaveta está com 180. Se eu colocar 300 milímetros e aplicar, notem que ele vai modificar ali a altura da gaveta, certo? Vou deixar 180 também. Voltar no padrão. Aqui a gente consegue escolher o número de gaveta. Por exemplo, 2. Fica bem estreito. Cada módulo, pessoal, como eu disse, tem uma limitação, tá? É importante isso. A gente tem opções de gaveteiros também, que tem limitação. O Hello Mob, ele é de graça, mas ele ainda carece um pouco de mais atualizações, de mais atenção para ele, tá? O pessoal focou bastante no Portcloud pelo site e esqueceu um pouco do Hello Mob. Mas chega de críticas por aqui. Vamos lá. Se a gente colocar 300, ele vai dividir igual as gavetas. Bom, vamos deixar uma gaveta aqui e 180 aqui. Você pode ver, pessoal, que ele é bem responsivo. Você ajusta um parâmetro, ele ajusta o outro e assim vai. Ocultar portas. Vamos supor que a gente quer mostrar para o cliente, mas não quer tirar as portas. Aqui em portas, sem porta, com porta, você elimina ou não as portinhas do móvel. Já essa opção de ocultar, simplesmente é para ocultar as portas. Vocês vão ver que as dobradiças ainda continuam aqui,
Se você gerar um relatório, vai gerar o relatório com as portas e vai gerar o relatório ainda com as dobradiças. Vamos colocar aqui, não ocultar as portas. Você também consegue regular a profundidade máxima das gavetas, pessoal. Por exemplo, se você, na hora de fazer a gaveta, aqui passa alguma tubulação, você quer descontar 20 centímetros, a profundidade máxima da gaveta que você vai ter é 35, você pode selecionar aqui, tá? Ela vai ficar limitada a isso. Vou apagar aqui. Aqui, pessoal, a gente vem num ponto bem importante do Hello Mob, tá? Que eu indico vocês. Ele tem muita pouca opção de puxador. A gente vai ver, tem sem puxador. Se você colocar e aplicar, ele elimina todos os puxadores. Esse módulo não vai eliminar, porque ele não estava selecionado. Eliminou os puxadores. Se a gente quiser colocar aqui perfil, ele vai colocar um perfil, certo? Se a gente colocar o perfil vertical, ele muda esse perfil aqui, tá? Se a gente colocar alça, é aquele padrão que já vem no módulo, e o ponto seria puxador de ponto. Importante, pessoal, tanto alça quanto ponto, ou sem puxador, não gera no relatório, tá? O motivo, não sei, mas não gera no relatório. O que vai gerar é o perfil. Outro problema que a gente tem, já estou dizendo isso para você que é marceneiro, que você vai notar isso e vai fazer falta. Aqui o puxador, ele aplica como se fosse puxador gola, puxador G, não sei como você chama aí na sua região. Mas a gente vai ver depois como contornar isso, mas vai ser um trabalho um pouco mais manual da gente, por exemplo, quando for usar um facetato, quando for usar um colegato, puxadores que precisam de suporte e também precisam dos acabamentos laterais. O importante de você fazer no perfil é que ele vai te dar a quantidade de perfis, geralmente vende com 3 metros, que ele vai usar. Vamos supor, você vai usar aqui 3 metros, ele vai aparecer lá. Uma barra de puxador, tantos metros. E aí você só vai adicionar, no caso se for um puxador G, um puxador facetato, alguma coisa assim, você vai adicionar as ponteiras, vai adicionar o suporte, tá? Então esse é um trabalho um pouco mais manual, mas a gente vai ver isso depois quando a gente for exportar isso para uma central. Tá? Eu vou deixar o G, geralmente é o mais utilizado aí. Aqui no veio, pessoal, a gente vai adicionar depois os materiais. Vou até adicionar agora para vocês entenderem melhor. Vamos abrir aqui o Hello Mob. A gente vai ver a próxima aula sobre os materiais. Mas aqui já vai ser um spoiler. Aqui em frente, eu vou colocar aqui, por exemplo, madeirado. Ver se aparece algum. Freijó. Beleza. Pronto. Vou colocar aqui só para a gente entender essa aula. Ele adicionou nas frentes o freijó. Se aqui no veio eu coloco horizontal, ele vai mudar o veio das frentes. Viu? Muda tudo. Não consegue selecionar apenas quando o módulo já é pronto, o módulo já vem pronto, por exemplo, a gaveta e as portinhas. Você escolhe o sentido do veio, ele vai mudar tanto das gavetas quanto da portinha. Você não consegue alterar um ou outro. Para isso, você tem que fazer um módulo de 2 portinhas, por exemplo, e embaixo fazer outro módulo com gavetas. Outra limitação que a gente tem dentro do Hello Mob. Eu estou passando essas informações para vocês, pessoal, porque a gente já usou muito o Hello Mob, tá? A gente tem marcenaria. E essas dicas, a gente sabe, a gente teve dúvidas no começo, e a gente foi atrás de soluções, foi atrás de entender o porquê. Infelizmente, é uma limitação do plugin, tá? Quem sabe futuramente ele já tem uma funcionalidade e a gente lance uma segunda parte desse curso. Então vamos lá, vamos deixar o veio, geralmente a gente deixa sempre vertical, pelo menos assim a gente trabalha. Voltando, fundo, pessoal. A gente tem aqui o fundo, vemos que ele está dentro do móvel. Se a gente mudar a opção pregado, ele vai vir para a parte de trás do móvel, tá vendo? Esse aqui é o nosso fundo. Se a gente mudar para rebaixado, ele vai rebaixar o MDF para adicionar esse fundo, tá? Aqui não vai aparecer, mas ele vai fazer essa usinagem na hora de exportar para a central de serviço. E a gente tem a opção sem fundo. Geralmente quando é cuba assim, não se usa o fundo, pessoal. Geralmente por conta de, às vezes pega na cuba, até esse sarrafo superior aqui,
a gente até costuma, às vezes faz com ele, chega na casa do cliente e precisa tirar, porque a cuba atrapalha, alguma passagem de gás atrapalha, alguma tomada que o cliente deixa ali. Então, é importante dar essas dicas para vocês. Você também escolhe o fundo da gaveta, rasgado, seria a usinagem, rebaixado, se a lateral vai ser rasgada, se a lateral vai ser rebaixada, e reforçado. Reforçado seria no lugar do fundo, geralmente de 3 de 6 milímetros, ser com a mesma chapa da gaveta. Ou seja, se a gaveta foi feita no MDF de 15 branco, o fundo vai ser no MDF de 15 branco. Tá? É uma opção aí, às vezes você precisa disso, uma gaveta, um serviço específico, tá? Você usa essa opção. Portas ou comportas a gente já viu. O trilho da gaveta, essa função aqui a gente vai ser importante na hora de exportar para uma central de serviço. A gente tem as três opções, o trilho telescópico, a corrediça oculta e a corrediça light. Tá? Então você escolhe. Não temos, infelizmente ainda, a opção de corrediça com toque, com amortecedor, tá? Mas da mesma forma que a gente faz com o puxador, a gente faz com as corrediças no caso. E o fechamento superior, nesse módulo aqui, a gente colocou um tamponamento separado. Eu vou até colocar ele aqui para trás para vocês entenderem. Esse é um módulo, esse é outro, certo? Se a gente colocar aqui no fechamento superior tampo, no lugar de ser essas travessas aqui, ele vai adicionar um tampo, certo? Você viu? Ele retirou, vou fazer aqui ao contrário, travessas, ele adiciona as travessas. Se eu coloco o tampo, ele adiciona o tampo, certo? Novamente, para serviços específicos você tem essa função. Eu gosto bastante de usar a peça separada de tamponamento. Prontinho. Bom, pessoal, essa foi a aula explicando opções do componente, tá? E as próximas aulas a gente vai ver um pouquinho de materiais e a gente já vai mudar o nosso sistema para vincular uma central. Então a gente já vai dar início na central de serviço. Te espero na próxima aula.